Senador Álvaro Dias, que preside essa sessão, quero ao mesmo tempo parabenizar pelo seu requerimento e cumprimentá-lo por o senhor ser o homem que é. Eu nasci no Paraná e sei o orgulho que os paranaenses têm do senhor como senador. Sei também o orgulho que o PSDB tem do seu trabalho. E também sei o orgulho que o país tem de ter um senador que participou, sim, das diretas já, mas de lá para cá tem atuado com muita garra e muita coragem em enfrentar os desafios que o Brasil precisa. O senador Ciro Miranda, nosso homem de Goiás, e Goiás teve um papel decisivo também nas diretas já. Ter o senhor abrindo essa sessão, eu tenho certeza que também é orgulho para Brasília. Nossa Thelma Oliveira, representando aqui o nosso falecido Dante de Oliveira, mas também representando aqui as mulheres desse Brasil que participaram efetivamente da conquista das diretas já. O senhor Oswaldo Manicardi, braço direito do nosso saudoso Ulisses Guimarães. Eu não posso deixar de citar o nosso, também, que está nos assistindo agora, senador Aécio Neves, porque da mesma forma que Ulisses Guimarães, Tancredo Neves foi muito forte e muito decisivo naquele momento, e da mesma maneira que o senhor representava, o senhor Oswaldo, aquele momento Ulisses, o senador Aécio Neves, ainda jovem, acompanhava o nosso Tancredo Neves nesses embates e nessa dificuldade que foi naquele momento, até porque muito bem citado, e que também cumprimento a senadora Ana Amélia, porque naquele momento não tinha a internet que nós temos hoje. Naquele momento não tinha nem o celular que nós usamos e sentimos falta quando de repente ele falha. Eu quero cumprimentar também o meu amigo Nilson Leitão, deputado federal pelo PSDB, que tem feito um trabalho extraordinário na liderança do PSDB. Nosso senador Rodrigo Hollenberg, aqui de Brasília, que fez um discurso belíssimo. E, puxando para Brasília, nós temos aqui uma deputada, ex-deputada federal constituinte, ex-governadora do Distrito Federal, e que teve também um papel fundamental para, naquele momento, trazer a população de todos os cantos do Distrito Federal para a frente do Congresso Nacional, que é a nossa ex-governadora Badia. E, naquele momento, era administradora da Ceilândia, e lá, a nossa cidade mais populosa, é que também se fez o primeiro movimento para podermos ter essa conquista de hoje aqui no Distrito Federal. Temos aqui também o nosso senador, o nosso deputado federal, na época do deputado Osório Adriano, líder empresarial dessa cidade, homem apaixonado pelo Distrito Federal e que também teve naqueles momentos papel importante para conseguir trazer as multidões para, em conjunto com o Congresso, chegar àquela definição mais à frente. Quero saudar também o ex-ministro Eduardo Jorge, presidente regional do nosso PSDB. Eu não poderia deixar de relembrar que a ideia foi lançada um pouco antes de 1984. Nós temos que lembrar aqui do senador Teotônio Vilela. Ele ainda, em 1983,
puxou os primeiros discursos nessa casa e no Brasil para que pudesse acontecer os grandes movimentos de Curitiba, e depois eu amplio não só da Praça da Sé, mas do Vale do Anhangabaú, porque tomou-se aqueles espaços todos e que são imagens que ainda todos nós temos na cabeça. Eu não posso também deixar de lembrar que a primeira reunião aconteceu lá em Abreu de Lima, em Pernambuco, no dia 31 de março de 83, aonde que, puxado lá pelos pernambucanos, ainda de uma forma muito pequena, muito incipiente, avançou para um período mais à frente, em 15 de junho, senador Ciro Miranda lá para Goiânia. E Goiânia ainda não tão grande, mas chegou ao nosso Paraná, senador Álvaro Dias, e aí sim, sob liderança dos paranaenses, conseguiu trazer para o Brasil e levar para as grandes multidões de São Paulo, Rio de Janeiro, Distrito Federal, e todo esse ânimo e essa garra que consolida o que nós vivemos hoje. Eu aqui, como deputado federal do Distrito Federal, sou um exemplo do que vocês todos que lutaram naquela época de 1983, 84, puderam produzir. Produziram uma democracia extraordinária. Produziram uma integração entre o executivo, o judiciário e o legislativo, que hoje serve de exemplo para o que acontece nas nossas ruas de hoje. Aquilo lá, em 83, em 84, é o ânimo e é o exemplo para que os nossos jovens de hoje utilizem aí ferramentas mais modernas, utilizem ferramentas que estão mais ao alcance do movimento da população para fazer essa grande e para construir essas grandes manifestações que hoje a gente encontra no dia a dia. E o que essas manifestações daquela época de 83 e 84 também nos ensinam, comparando com essas manifestações de hoje? Nos ensinam que na essência da democracia está a alternância no poder. Está a interrupção dos vícios. É a coisa mais bonita que a democracia tem. É que o povo pode sim mudar. Demos o exemplo em 84, saindo por todas as cidades. E hoje eu vejo que também a população se reúne, discute. Movimentos estão sendo feitos em vários e vários lugares desse país. E aos nossos jovens? Então eu peço ao parlamento, eu peço ao judiciário, eu peço principalmente ao executivo. Não pode, não corte, não radicalize. A população quer se manifestar. Se foi possível fazer isto em 1984, com equilíbrio, com controle, não vamos hoje, já com a nossa participação, impedir que essa mesma população possa também se manifestar. Eu tenho certeza absoluta que aqui no Distrito Federal, movimentado ainda pela nossa ex-governadora Badia, pelo Osório Adriano, por todos aqueles que militam na política do dia a dia, não permitiremos que a população seja cortada do seu direito essencial, que é a participação no debate,
a participação no encontro de ideias e a participação para a grande formação da democracia que nós temos hoje. Muito obrigado.